do Governo. Algumas questões muito sucintas, Sr. Ministro. A primeira tem que ver com este crescimento deste orçamento. Causou-me alguma curiosidade a circunstância de, quando um orçamento cresce, se referir logo a abrir que a contabilização dos ativos financeiros dá integral cumprimento às bases de contabilidade pública e aos princípios de enquadramento orçamental. E eu é só para tentar perceber, pode ser meramente intuitivo, se este aumento do orçamento de facto se traduz em receita, dinheiro que entra, ou se em algum outro critério orçamental que permita que no final, do lado da receita, esse aumento se verifique. Porque, de outra forma, me parece, aqui no documento que nos serve de base ao debate, bastaria dizer que o orçamento cresce X% e o montante é Y, e sem necessidade de frisar aquilo ou de salientar aquilo que é suposto ser pressuposto de um orçamento de Estado. E depois perguntar-lhe, Sr. Ministro, sobre a remodelação de tribunais referida na página 4 do Orçamento de Estado, onde se diz que 13 tribunais são remodelados. Eu perguntava ao Sr. Ministro quais vão ser esses tribunais. E um outro esclarecimento acerca do apetrechamento dos tribunais, que na mesma página se repete, e sobre isto perguntar ao Sr. Ministro, no que toca à gravação digital, se todos os tribunais do nosso país já estão dotados da gravação digital da prova. Ou se ainda há tribunais que recorrem ao velho sistema das cassetes, sabemos bem, principalmente em alguns processos mais mediáticos, acabam por ser fundamento não só para vários incidentes processuais, como para o protelamento dos julgamentos e a impossibilidade da justiça feita de forma célere, como é suposto. Em relação ao novo regulamento das custas processuais, ele é referido, não é? Na página 5 deste documento, e o que eu pergunto é se tem o Governo alguma estimativa da consequência da entrada em vigor deste novo regulamento na duração das pendências, porque eu recordo-me à data quando o regulamento foi anunciado, um dos fatores de grande mérito do dito regulamento era o das pendências, do resultado que teria por esse efeito. E eu pergunto ao Sr. Ministro, tendo em conta, mais que não seja, o facto de se pagar de uma só vez aquilo que antes era dividido em duas prestações, reduzindo-se aí essa circunstância, se há algum estudo a este propósito. E, Sr. Ministro, uma curiosidade quanto a um novo centro que aqui se consagra, que é este Centro de Controlo Nacional de Segurança dos Tribunais. Centro Nacional de Controlo de Segurança dos Tribunais. Eu perguntava ao Sr. Ministro, já se percebeu que é em Lisboa, que ficará instalado. Agora, eu pergunto-lhe em que é que consiste, quem é que o dirigirá e em que termos é que este centro tratará da segurança dos tribunais, que, além de mais, sabemos no último ano, permitiu o registro de alguns incidentes muito graves, inclusive agressões a senhores magistrados judiciais. E, portanto, perguntava ao Sr. Ministro em que é que consiste este Centro de Controlo Nacional de Segurança dos Tribunais, quem o dirigirá e como é que será feita a articulação e a implementação desse sistema de segurança em cada um dos tribunais. Em cada um dos tribunais, por mais de um centro, saber como é que isso se verificará em cada um dos tribunais. E já agora, Sr. Ministro, perguntar também porque é que deste Orçamento de Estado saiu o que no anterior se previa acerca da implementação do Sistema de Informação do Ministério Público. Perguntar-lhe a este propósito se já está completamente implementado este Sistema de Informação do Ministério Público, porque de outra forma não se perceberá que tenha saído deste documento e que constasse do Orçamento de Estado para 2008. Outra questão relevante, mais ainda em matéria de direitos, liberdades e garantias, e aqui também temos o Sr. Presidente da Comissão a partilhar connosco estes trabalhos, perguntar, Sr. Ministro, o que nos traz a propósito desta base de dados de perfis da ADN para fins de identificação civil e de investigação criminal que o Orçamento de Estado para 2009 prevê e o que o Orçamento de Estado anterior não previa. Muito embora me pareça que a discussão até teria sido prévia, portanto já devesse constar do anterior documento orçamental, se não me engano. Mas, independentemente do facto, perguntar-lhe, Sr. Ministro, onde é que vai funcionar esta base de dados de perfis da ADN, em que termos, se contabiliza o seu custo e
E por hora, em relação à base de dados ADN, ficaria por aqui. E depois, Sr. Ministro, porquê é que deste Orçamento de Estado saiu a elaboração do novo Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade? Constava do anterior documento. Deste não consta. Ora, sabendo nós que está em consulta pública e que, portanto, ainda não foram feitas as tais das alterações que justificariam a sua saída, não é? E não sabemos que é do tempo dessa consulta e, portanto, do seu resultado, mais que não seja no tempo desta sessão legislativa e da legislatura, ou eventualmente na sessão legislativa, perguntar porque a razão de ter saído do documento este novo código. Mais 3 perguntas, Sr. Ministro. A primeira tem que ver com esta nova forma de controle eletrónico dos presos, da verificação biométrica de voz, mencionada na página 11 do documento. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, exatamente em que consiste esta verificação biométrica da voz. Tecnicamente, em que é que se traduzirá, como é que se articulará com as outras formas de vigilância eletrónica que já estão implementadas. Uma outra pergunta, Sr. Ministro, tem que ver com o notariado, porque, em boa verdade, na simplificação administrativa de que se trata, na página 3, trata-se basicamente do desmantelamento da profissão dos notários, não é verdade? Uma profissão que há muitos anos, neste país, com vantagem, julgava eu, para a segurança jurídica, ia sendo exercida, porque a verdade é que se criam uma série de serviços que praticamente tornam impossível a concorrência ao nível do notariado pelas condições que o Estado presta e em termos que não concede aos notários. E, para além do mais, fazendo tábua rasa daquilo que são compromissos assumidos por governos da República, independentemente de quem em cada momento os vai exercendo. Quer dizer, são compromissos assumidos em lei, assumidos pelo Governo, assumidos perante as organizações representativas da profissão, e a verdade é que faz tábua rasa disso tudo, acaba-se com uma profissão. Bom, menos mal. Agora, a este propósito, há uma questão que gostava de colocar ao Sr. Ministro e que é esta. Eu sei que correm ações judiciais contra o Estado, exatamente tendo em conta este comportamento que o Governo de Vossa Excelência, e Vossa Excelência em particular, representa. Eu pergunto-lhe se foi ou não deferida recentemente uma providência cautelar, tendo como requerido o Estado, intentada pelos representantes, pela ordem do notariado, dos notários, se foi ou não deferida, tendo sido deferida, qual o objeto dessa providência e em que é que o Estado foi compelido, por decisão preliminar necessariamente judicial. E refiro-me a esta providência ou a estas providências e a esta ação ou a estas ações, tendo em conta que, em boa verdade, o Ministério ainda não deu conta de, a este propósito, quantas ações correrão contra o Estado português e quantas providências. E era uma informação que hoje seria muito útil. E a terminar, a última pergunta, Sr. Presidente, tem que ver com o apoio judiciário. Para saber em que ponto está a regularização dos pagamentos aos advogados que patrocinaram defesas oficiosas e que, apesar de o terem feito, têm anos de atraso, num dos piores exemplos que este Estado pode significar, e neste caso através de Vossa Excelência e do seu Ministério, porque o Estado que é implacável quando cobra é designadamente neste Ministério completamente relapso quando é chamado a cumprir. Isso é inaceitável num Estado de Direito. Porque o Estado que, quando lhe devem, cobra juros, e agora, ao que parece, por via deste Orçamento de Estado, até quer cobrar multas, não é? Que podem ir até ao dobro do valor do imposto, no caso do IVA, é o mesmo Estado que se permite estar anos, sem pagar aquilo que é devido, designadamente para o que lhe importa, a defensores oficiosos, advogados, que no exercício da sua profissão e do apoio judiciário permitem que o Estado preste um serviço e garanta as suas próprias competências e, portanto, eu devo dizer, Sr. Ministro, que Vossa Excelência representa neste ponto aquilo que o Estado não pode ser. E o contrário daquilo que o Estado está disposto a dar. E a verdade é que, sob o Ministério de Vossa Excelência, não me venha lá com o canal de memória, nem com a velha história, nem com a pesada herança. Interessa-me a avaliação, ao fim de 3 anos, daquilo que Vossa Excelência significa no Governo. Na verdade, significa que ao fim de 3 anos já não pode vir cá com o que herdou. Interessa mesmo é aquilo que já foi capaz de fazer. Não é? A verdade é que, através de Vossa Excelência, há advogados, alguns deles advogados estagiários, que mal ganham para pagar os escritórios,
muito menos para terem funcionários e pagarem as restantes despesas, e que, para além de não receberem de muitos clientes, não é, graças à tal malfadada crise que o Governo tantas vezes invoca, nem sequer o próprio Estado recebem por aquilo que fazem nos tribunais ao serviço do interesse público. E, portanto, perguntar-lhe, Sr. Ministro, se a este propósito estão pagas essas defesas, se estão regularizadas e se estão regularizadas desde quando. Muito obrigado, Sr. Presidente.